Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Mastercast. E hoje eu trouxe um empresário que tem uma história forte para te contar. Jair Arcanjo. Muito bem-vindo, meu querido. Muito obrigado, meu. Estamos aqui para ouvir você, os ensinamentos que você traz, com certeza tem experiência para orientar esses empresários tanto a iniciar o seu negócio como a manter, que eu acho que é o mais importante. Eu, primeiramente, agradeço a Deus por estar aqui hoje. É uma felicidade muito grande. Que Deus proporcionar oportunidades. E a você, Luciano, pelo convite. Fico muito feliz em poder participar de um podcast, né, de tamanha autoridade. Já acompanho você nas redes. E para mim é uma felicidade estar perto de você, meu amigo. Jair, me conta um pouco da sua história. Como é que foi a sua infância? Como é que você chegou a empreender? Você já estava na veia empreender? Se é um legado da sua família, do seu pai, me conta um pouco. Luciano, na época, na verdade, foi uma necessidade, certo? E aí, era um sofrimento, morava na zona rural da minha cidade, Arara, e eu não tinha nenhuma oportunidade. Eu tinha 14 anos na época. E, mediante o sofrimento, eu não tinha dinheiro para comprar uma sandália, uma roupa. E minha mãe, para me ajudar e comprar uma sandália, ela vendia uma galinha. Eu não tenho vergonha de falar das minhas origens. Muito pelo contrário, eu fico muito feliz em saber que onde estou hoje, por muita luta, eu consegui chegar com meus objetivos através do empreendedorismo. Eu lembro muito bem, eu estava uma vez sentado na mesa com minha mãe. Minha mãe estava com uma bacia comendo. Era feijão, farinha, um pedacinho de carne e uma bacia azul. E eu disse, mãe, como é que eu faço para ganhar um dinheirinho, mãe? Eu não tenho dinheiro. Mãe disse, meu filho, faça uma oração, peça a Deus para Ele dar uma oportunidade, para você ter algum ganhozinho. Então a gente finalizou o almoço e eu fui para trás de casa e fiz uma oração e pedi a Deus, Senhor, no momento que me der uma oportunidade, eu nunca vou esquecer as minhas origens e jamais deixarei de ser um cara simples, humilde de coração. E a partir daí, em 15 dias, mais ou menos, não exatamente quantos dias, mas uns 15 dias, bateu no meu coração para que eu vendesse din-din. Só que vender din-din precisava de ter um dinheirinho para fazer o din-din. E aí eu peguei, Luciano, 1 quilo de açúcar que era da feira da minha mãe e peguei emprestado, fiz os din-din e eu não tinha fruta para comprar, não tinha dinheiro para comprar a fruta e fui no pé, no sítio e fiz o din-din. E nessa oportunidade eu saí vendendo din-din porta em porta pelos sítios. E a partir dali eu entendi que empreender tinha um grande poder da multiplicação. Quando você é colocado contra a parede, em algum momento você é obrigado a criar. Já prestou atenção nisso? Você é encurralado. Veja, você não viu alternativa. Foi pedir a quem? A ele. A quem de direito você tem que pedir. E a resposta veio. Já aconteceu várias vezes comigo esse tipo de coisa, de meu Deus, e agora o que é que eu faço? Exatamente. E agora, Deus, o que é que eu faço? Que a gente quer, na força do braço, resolver muitas vezes. E a gente fica dando murro em ponta de faca, o negócio não anda, você fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Você pergunta a ele o que é que está acontecendo. E de fato, você não está pedindo a ele para te ajudar. Não está agindo com princípios. Você está querendo resolver na força do braço. E quando a sua mãe, com a sabedoria dela, disse: peça a quem? Peça a Deus uma resposta. E você teve essa resposta. Olha só, eu não tenho a fruta, vou colher. Eu não tenho açúcar, pego lá na dispensa da sua mãe. Agora eu quero saber, depois dessa primeira ação, o que é que veio? Você disse que multiplicou. Como foi essa multiplicação? Pronto, aí a partir daí, né, eu entendi, né, que o empreender existe o fator da multiplicação.
E a partir daí eu sabia que eu ia ser um grande empreendedor. Porque Deus não só me deu a oportunidade, Ele me deu a sabedoria também. Ele me fez enxergar no meu coração que eu conseguiria a partir dali. E para chegar onde eu mais queria, eu tive que continuar agradecendo a Deus. Eu aprendi a ser grato a Deus a partir dali. E eu entendi que quanto mais, Luciano, você agradece, mais você é iluminado por Deus. Seja para a sua vida pessoal ou profissional. Todos os dias eu agradeço a Deus por tudo que eu consigo. Até que eu agradeço a Deus até pelos momentos que eu passo por dificuldade. Porque eu entendo que quando uma janela é fechada, uma porta será aberta. Se um pneu meu do carro é furado, eu agradeço a Deus pelo livramento que eu ia ter ali na frente. A gratidão, Jair, ela é tão importante e você falou uma coisa que eu adoto na minha vida, que é agradecer pelo bom e pelo ruim. Ontem eu vim gravar aqui à noite, às 20 horas. E aí a pessoa veio gravar, tudo certo, e o computador não conseguiu conectar com o AirPlay da TV. Não tínhamos essa imagem aqui. Tudo pronto, só faltava a imagem do podcast. Não pegou de forma alguma. Eu disse assim, era até o Rubinho. Disse, Rubinho, deu ruim. À vontade na hora, eu confesso, eu sou ser humano, então você vai, sobe, a adrenalina depois desce. Era dar um soco na TV para ela funcionar e não funcionou. Mas eu disse, não, tem alguma coisa aqui. E eu comecei a agradecer. Me despedi dele, marcamos para hoje de noite. E aí disse, obrigado, Senhor. Mesma coisa ontem. Minha esposa, na hora de ir para a missa, a chave do carro desapareceu. E quem é que tá a chave? E fui eu, não fui eu, tá no carro, foi, não foi, foi, não foi. Passou a hora de ir, já perdeu. Aí ela achou depois dentro da gaveta. Ela estava se trocando e pegou a chave, botou na gaveta e fechou. E não pôde ir. E eu pensei depois, ela não foi, poderia acontecer alguma coisa no caminho, um livramento. É verdade. Entende? Concordo demais. É isso aí que a gente tem que perceber. Então, são os pequenos detalhes, muitas vezes, que Jesus aparece em nossa vida e muitas vezes a gente nem observa. Então, eu costumo perceber bastante coisa hoje nos detalhes, no mínimo detalhe. Agora, isso é na vida pessoal, é na vida profissional. Muitas das vezes eu quero atingir alguns objetivos, algumas metas, só que o plano de Deus é diferente. E acabo não chegando onde eu queria. Mas aí eu vou entender depois que aquilo, na verdade, era só um trecho que eu não deveria passar. Então, Jesus diz, ó, eu vou enlarguecer para você essa estrada e você vai chegar muito mais longe. Até que você entenda isso, Luciano, muitas vezes a gente, como você diz, a adrenalina sobe e a gente tem que se policiar, escutando mais a Deus. Pode até você dizer, mas você vai muito à igreja, você acompanha muito. Ó, eu sempre vou à igreja aos domingos, mas meu coração, principalmente, para fazer o bem com as pessoas, é onde eu me preocupo mais, sabia? Porque a partir dali, quando eu saio da igreja, é onde eu quero mais ajudar as pessoas. É tanto que hoje, o meu posicionamento como empresário, eu preciso transbordar. Hoje nas redes sociais, quem me acompanha sabe o quanto eu falo para ajudar empresários que estão começando agora. Eu pegar na mão dele e alavancar, ensinar, mostrar o caminho das pedras. Porque assim, quem começa a empreender, muitas vezes não pensa que sabe, mas na verdade a realidade é outra. Eu estou sendo um pouco prolixo, mas é só para exemplificar, ter uma analogia melhor sobre a minha vida profissional. Então eu
eu tento transbordar com as pessoas querendo pegar na mão para não cometer os mesmos erros que eu cometi no início. Então, ajudar as pessoas, Luciano, não é só você botar a mão no bolso e dar dinheiro. Muitas vezes vai muito além disso, vai muito além. É você pegar na mão e às vezes uma palavra que você diz é muito mais importante do que qualquer dinheiro, porque saiba de uma coisa, que valor é diferente de preço e encaixa muito bem nessa analogia também. Já aí, você falou num ponto aí que eu aprendi com Pedro Superto em 2000 e faz tempo, 2006, a diferença entre preço e valor. Como é que você lida? Porque o mercado quer estrangular você. Existe o oceano sangrento da briga pelo preço, existe o oceano azul. Como é que você se posiciona hoje? Você briga por preço no seu negócio ou você briga por valor? Luciano, durante essa carreira minha profissional, eu aprendi uma coisa muito importante, que nós agregarmos valor dentro do nosso negócio é muito mais valioso do que muitas vezes uma expansão que você faz de negócio. Eu comparo hoje, vamos lá, eu tenho uma empresa chamada Arena Telecom, que ela tem 20 anos de mercado, tem know-how, tem expertise, tem toda uma carreira, eu sei como foi essa jornada, tamanha dificuldades. E no decorrer desse, dessa minha jornada, eu aprendi que agregar valor em qualquer serviço que a gente pode levar para o cliente é bem diferente de preço. Eu hoje, por exemplo, eu tenho alguns stakeholders, eu posso falar de concorrentes, benchmark, como concorrentes, em que trabalha por preço. Bom, cada um faz o que quer. Agora, no ramo de provedor de internet, aquele que trabalha por preço, em cima hoje de uma inflação que nós trabalhamos muito, muito alta, ele tem um tempo de início e um tempo de término. Por quê? Porque hoje, tudo que a gente consegue e traz para dentro de um provedor de internet não é barato. A nossa operação é tudo caro, tanto em rede primária, secundária, rede para chegar até o cliente. Então, o que eu procuro? Para responder sua pergunta e finalizá-la, eu trabalho com valor. Eu agrego valor, levo para o cliente o que ele precisa. Eu enxergo a necessidade do cliente, as dores do cliente e levo para ele, com certeza, valores e trabalho sim com preço justo para que a gente consiga manter a qualidade do cliente por tempo indeterminado. Porque se eu entrego para você preço, a qualidade eu posso até entregar a você naquele momento, mas depois, com certeza, não vai ser a mesma coisa. A gente passou pela sua infância ali, o seu desafio de empreender no início, com o Dindim, que aqui a gente conhece como Dudu, né? E agora Sacolé. Depois dessa fase, indo para a adolescência, como é que você entrou no mercado? Você estudava, fazia alguma formação ou já foi empreender direto? Na verdade, eu conciliei os dois, né? Porque eu entendi também que empreender precisa ter um certo conhecimento. Eu, assim, avaliando de uma certa forma, eu valorizo muito a prática. A prática é fundamental e a gente aprende. Só que quando você vai lidar apenas com a prática, você apanha muito. Você apanha para aprender. Quando você aprende junto com a teoria, isso não evita você fazer esse tipo de acontecimento. Mas aí na época, para estudar era um pouco difícil. Eu ia para livros. E sabe o que eu fazia? Eu fiz um curso de empreendedorismo. Sabe como, Luciano? Pelos Correios, pelo Sebrae. Eu fiz o curso pelos Correios por correspondência. Você imagina aí. Eu era um cara do sítio, mas eu tentava aprender o máximo que eu podia, sabe? Tentava conhecer pessoas, pessoas que já tinham comércio. Naquele tempo tinha muita bodega. E aí eu até coloquei uma bodega no sítio, aproveitando a oportunidade.
começou a chover, Didi não vendia mais, eu precisava ter outra coisa. Então foi o primeiro desafio que eu consegui, que eu encontrei nesse meio, foi que eu tive que parar e pensar. Se o povo hoje não estão comprando Didi porque está chovendo, eu tenho que me reinventar. Aí foi onde eu comecei a colocar uma bodeguinha lá no sítio, vendendo quilinho de açúcar na cozinha de casa de minha mãe. E aí, assim, nessa fase aí eu já tava ó, um pouquinho de dinheiro, foi onde realmente eu cresci, coloquei um barzinho lá no sítio também, onde realmente jamais desisti do empreendedorismo, que eu tenho um sonho, né, cara? E aí fui estudando, fui pra cima, tendo conhecimento e fui lutando pela vida. E assim a gente vai conseguindo, né? E essa virada de empreender com essa bodega, quando foi que você saiu daí para crescer de verdade? Ainda assim, eu já estava naquela fase, subindo o terceiro degrau, eu encontrei uma mulher muito especial, que é minha esposa hoje, Amanda. Olha o segredo aí. Ela morava na cidade. Eu acho que foi Deus, eu acho não, eu tenho certeza. Porque, Luciano, eu morava no sítio. E aí, ela era uma menina da cidade, não conhecia nada de sítio. Você acredita que quem era do sítio naquela época era taxado de matuto do sítio? Eu ia para a escola, eu estudava na cidade, eu sofri muito, sabe? Com os meninos da cidade e tudo. Chamado matuto do sítio. Mas você acredita que ela me aceitou como aquele matuto do sítio? Eu fico até imaginando o quanto ela passou com as amigas. Rapaz, o matuto do sítio não tinha nada, cara. Eu só tinha mesmo, na verdade, Luciano, a bodega. E para responder sua pergunta, justamente a partir dali, foi onde teve uma recepção muito boa da mãe dela e tudo mais. Tinha um ponto comercial onde ela morava e ela me cedeu esse ponto comercial. E foi lá que eu montei um videogame com parcerias. Eu não tinha dinheiro para comprar videogames. Eu tinha expertise de empreender e tinha um colega da cidade que disse: "Ó, eu coloco videogame para você, eu sou investidor", né? Ele dizendo: "Eu sou investidor, você vai fazer a parte operacional e empreender e fazer a gestão". E a partir daí foi um dos pontos de inflexão. Porque eu saí do sítio e fui para a cidade. Aí a partir daí já comecei a caminhar, né? E a partir daí, o primeiro ponto de inflexão disruptivo é o pivot Qual era, curiosidade, qual era o videogame? PS2. PS2, eu joguei PS2. muito PS2 PS2. nessa escada. Pronto. Locadora, né? Videogames. Era PS2, pelo menos que eu jogava. E Nintendo. Aí tinha Super Nintendo e o Mega, né? Eu Isso. gostava muito de jogar o Super Nintendo. Futebol. Campeonato brasileiro. Não era assim? Nostalgia, né? Campeonato brasileiro. Eita, meu Deus. Tempo bom, viu? Chegou na esposa, né? Foi. Ponto importante aí. Na sua vida, né? Você está falando do empreendedorismo, mas chegou a mulher, e a mulher quando chega, ela muda a vida do cara, ou então destrói, né? Então você é um felizardo que encontrou uma que acreditou, mesmo que você não tinha nada, nada assim, visão. Caramba, eu vou ficar do cara do sítio, né? Tem uma bodega, qual é a perspectiva? Ela viu o que ninguém viu. Na verdade, ela viu o que Deus já tinha visto. Exatamente. Então acho que ela foi colocada, acho não, vou fazer feito você corrigindo. Tenho certeza que Deus colocou ela na sua vida. Quanto tempo juntos? 23 anos. Estamos juntos. Então foi Deus, com certeza, que colocou ela na minha vida. Show. Me conta um pouquinho sobre esse encontro aí. Eu acho que uma das coisas muito fundamentais foi a recepção da mãe dela, Dona Helena, que Deus o tenha. Sinto muita falta dela. E naquele momento ela apoiou a gente, né? Ela viu tudo faz parte de Deus, porque se fosse outra pessoa dizer: "Minha filha casar com um cara lá do sítio sem ter nada", eu não tinha nada, tinha um bodeguinha. Se eu fosse para falar para você, se fosse para
Com aquela bodega, eu fazer alguma coisa para feira, sustentar realmente total, não daria. E o videogame, graças a Deus, no início foi alavancado porque eu fiz uma parceria. E a partir daí, Luciano, dessa minha parceria, chegou o primeiro desafio, o grande desafio. O grande desafio, onde entra a mentalidade feminina também. Porque o parceiro tirou todos os videogames e disse: eu vou montar o meu próprio videogame porque você está ganhando muito dinheiro e eu quero o total. Não queria dividir mais. Mas aí eu sentei em casa e minha esposa disse: Jair, você é um cara extraordinário. Eu te conheço e eu sei o que você faz todos os dias. Porque eu, quando comecei a empreender, quando eu comecei o videogame na cidade, eu virava à noite. Trabalhava de domingo a domingo. E estava tendo uma lucratividade muito boa. E o meu parceiro, que fez justamente o investimento, ele tirou os videogames para justamente ter o lucro 100%. Só que eu não tinha dinheiro para comprar um videogame e repor. Eu tinha apenas o dinheiro que eu juntei, só tinha para comprar um videogame. E na loja que eu fui, contei a história, o cara disse: você leva mais um e fica me pagando por semana. O cara me fez isso. Montei o videogame com dois. E minha esposa estava certa, que não era para baixar a cabeça, que eu ia conseguir. E realmente a partir daí foi outro grande passo que eu dei. Que em seguida veio a Lan House. Aí as coisas decolou. Vamos voltar antes da Lan House, nesse seu amigo da onça aí. Todo mundo acha que o negócio, se passar de mão, vai ser a mesma coisa. Tava na sua mão, tava dando lucro. Mas por que tava dando lucro? Não é porque era um negócio, nem porque era a febre no momento, é porque era você, a sua energia dentro. Aí o rapaz, não, não quero dividir, porque ele está fazendo isso, eu vou fazer também. Mas só que a energia é outra, a pessoa é outra, os propósitos são outros. Não é a mesma coisa. Não é que vai dar errado, mas igual o seu não é nunca. Aí você partiu para dois, depois partiu para Lan House. E como é que foi a Lan House? A Lan House foi um sucesso. Foi algo disruptivo. Eu diria mesmo um ponto de inflexão fenomenal. Pessoal, quando eu trouxe Lan House para o videogame, dentro do videogame, eu tinha dois, e trouxe a Lan House ali dentro. As pessoas me chamaram de louco. O pessoal não sabia nem o que era o computador, Luciano. Quanto mais internet. Imagine, ao pouco que eu sabia ensinar as pessoas a utilizar computador. Se eu não sabia de nada, aliás, eu sabia pouco, mas vamos dizer, se eu não sabia de nada, como ensinar as pessoas? Acredito muito em Deus. Então Deus disse: não, mas você tem que começar com a Lan House para você chegar lá no ponto culminante. E aí eu comecei a Lan House, dois computadores também. Videogame, Lan House. Luciano, com pouco tempo, o videogame lá lotou. De tanto computador que eu coloquei. Eu reinvesti, reinvesti, reinvesti. Chegou um ápice que eu tive que agendar. As pessoas iam passando e agendavam. Era uma fila imensa para acessar os meus computadores. Eu sei que as pessoas que estão ouvindo agora em casa, da cidade de Arara, sabem muito bem disso. E muitos vão ver esse vídeo e vão dizer: rapaz, eu lembro muito bem. Era na fila as pessoas. Só que todo sucesso, principalmente cidade pequena, todo sucesso é copiado. Chegou um ponto que eu trabalhava com preço justo, entregando valor, aquilo que eu falei anteriormente. Começou a primeira concorrente. Se eu trabalhava com X, ele meteu pela metade. Aquela velha coisa concorrente. Que não sabe trabalhar para ganhar dinheiro, todo mundo. E assim, Luciano, chegou a ter 11 lan house na minha cidade. E todo mundo quebrava o preço. Todo mundo quebrava o preço. Por que não manter o mesmo preço e ganhar dinheiro todo mundo? E aí chegou outro ponto importante. Sempre saindo na frente. Se não dá mais para ganhar dinheiro com lan house, eu vou ter que me reinventar. Foi a partir daí onde veio o provedor de internet. Que ano foi esse, Jair? Provedor, Sim, 2006. 2006. Bastante tempo. 20 anos.
Que deu certo também. Muito certo. Então, você já percebeu, né? Onde é que tá o negócio? É você o negócio. É a sua energia. É a frequência do Jair. Não pode ser o provedor. Você pode botar outra coisa, se você quiser. Vai dar certo. Outro braço. Não sei. Você estava falando de ajudar. Vou fazer uma pergunta aqui. Você tem alguma mentoria para ajudar esses empresários? Algum curso? Ainda não, mas eu pretendo ter uma mentoria, ajudar pessoas que estão começando ou que já têm um negócio, quer escalar. Porque muitas vezes você monta um negócio, alguns empresários, tem um negócio, mas não escala. Não sai da onde está. Quer desistir muitas vezes. E eu quero justamente pegar na mão desse empresário e fazer com que aconteça, que ele cresça também. Especificamente, alguns provedores aqui no estado da Paraíba, que eu conheço, que ainda estão estagnados, estão naquela mesma zona, fadigado. E eu sei o caminho como instigar isso. Inclusive nas redes sociais eu já falei que alguns donos de provedores de internet ainda têm a mente muito fechada. Eu já tentei parcerias para a gente trabalhar com a nova modalidade que tem no mercado. E que eu fui um dos primeiros provedores de internet, dono de provedor de internet, a trazer essa novidade e a gente alavancar isso junto, que se chama rede neutra. Que as grandes, sabe quem utiliza isso, Luciano? Nunca ouvi falar. Rede neutra. Rede neutra. As grandes operadoras, TIM, Oi, Claro, Oi, a antiga Oi, Claro, todas elas trabalham com rede neutra. Uma utilizando a infraestrutura do outro, Luciano. Utiliza torres, fibra ótica. Por quê? Se um provedor de internet, hoje nós estamos em 20 municípios, eu pego você, vamos dizer que você seja um dono de provedor que tem 20 cidades também. Um aperto de mão, Luciano, você vai para 40 cidades e eu vou para 40 cidades também, num aperto de mão. Sem você tirar R$ 1 do bolso. Cadê a mentalidade dos senhores empresários aqui da Paraíba para a gente fazer esse tipo de negociação? Tem um crescimento exponencial, eu venho trabalhando isso nas redes sociais. É uma forma de crescer. Aí você pode me perguntar, mas só existe para quem é dono de provedor? Não, se você quiser montar um provedor na Paraíba, Luciano, sem você gastar R$ 1 e ser empresário de 20 cidades, hoje eu aperto sua mão e você é um dono de provedor com 20 cidades na Paraíba. Sem gastar Opa, R$ 1. preciso de quê? A gente fecha agora. Só falar, preciso de Simples quê? demais, cara. E eu tento abrir os olhos de alguns provedores da Paraíba. E eles não. Agora, eu não sei o motivo pelo qual eles não aceitam. Eu já fiz algumas parcerias em João Pessoa, inclusive. Citecom, que é um dos caras, que é o dono do Hulk lá, os caras são muito bons, mente aberta, eles abriram a rede dele. Mas é um pingado, é ele, a Citecom, outro provedor. Mas não tem, os demais não têm a mentalidade. É 1%, vamos dizer, de todo provedores da Paraíba. Você potencial. Aí você, voltando, você quer montar um provedor de internet? Você não precisa gastar dinheiro, investir dinheiro. Porque a Arena Telecom abre as portas para você. Você não vai ter que gastar com fibra ótica, rede primária e tudo mais. Tanta burocracia nesse mundo que você até desiste de montar um provedor. Agora comigo é diferente. A Arena Telecom abre as portas mesmo. E além do mais, eu dou a mentoria para você. Te entrego todos os caminhos das pedras e lá na frente, até você instalar o seu primeiro cliente. E aí? Se eu encontro isso no passado, uma abertura dessa, eu seria um bem mais, né, elevado. Mas estamos no lugar onde Deus quer, né? Isso é mais importante. Mas Então, mas você já tem a mentoria.
Já tem a mentoria, falta somente realmente abrir as portas de uma certa forma mais explosiva, né? Jair, me diz aí, você tem muitos provedores aí perdidos, né, brigando por preço. Lá no bairro tem alguns, tem até um que eu acho engraçado, não vou dizer aqui para não, né? Mas você que ajuda esse mercado, como é que hoje alguém pode procurar Jair me ajuda? Ô, Luciano, eu tô sempre nas redes sociais, sempre falando sobre isso. E é uma das coisas que eu procuro muito, dentro do meu provedor, trazer para dentro da minha gestão, da minha liderança, é justamente o famoso ticket médio. Como é que a gente aumenta o ticket médio? Você agregando valor dentro do seu provedor. As pessoas vão ter uma nova percepção. E eu cheguei a um ponto, eu tenho um know-how de 20 anos. Eu cheguei a um ponto que eu preciso transbordar, eu preciso ajudar o próximo. É tanto que eu acabei de recente criar uma mentoria justamente para isso, para pegar na mão daquele provedor de internet, seja você que esteja começando agora, eu ensinar realmente o caminho das pedras para ele. Seja você que já tem um provedor, nem que seja há bastante tempo, mas ainda está estagnado. Eu pego na mão dele. E outra coisa, eu abro as portas da Arena Telecom para ele. Toda a operação da Arena Telecom, seja no atendimento, seja na logística, seja fornecedores, eu entrego até os fornecedores, que hoje eu tenho uns fornecedores a nível Brasil de alta qualidade. Eu posso familiarizar ele dentro do provedor, dentro da minha operação, equipe de avanço, equipe de OS e outra coisa. Uma coisa que eu estou entregando hoje, que deu muito certo para minha empresa, para o meu todo o ecossistema de empresas hoje, abrindo um parênteses, hoje o Grupo Arena tem algumas empresas como energia solar, segurança eletrônica, restaurante, entre outras empresas, né? E eu aplico o LPI. Um LPI, Luciano, é um método que funciona. Depois que eu implantei dentro das minhas empresas, eu senti uma leveza muito grande em todos os setores. O LPI ele significa que você vai implantar dentro da sua empresa e eu consigo entregar para você na mentoria, deixar redondo liderança, planejamento e indicadores. Três pilares fundamentais da mentoria entrega. Eu faço uma entrega, eu ajudo pessoas. Você, provedor de internet, eu ajudo 100%. 100%. Eu garanto que você, com 90 dias pegado na minha mão, eu pegado na sua mão também, você tem um crescimento que você até imagina que pode nem acreditar, mas você vai chegar nesse ponto no ápice do seu provedor de internet. Vai aumentar seu ticket médio, vai aumentar seu faturamento, vai aumentar, vai melhorar sua cultura dentro da sua empresa, vai melhorar processos, você vai saber o que é indicadores, você vai saber liderar, você vai saber fazer com que você crie uma gama de pessoas trabalhando para você. Tem que saber lidar com isso, é importante. E outra coisa importante que o mentorado vai sair é saber que o principal dentro de uma empresa não é o dinheiro, o capital que está dentro do caixa da empresa, não. São os clientes, os ativos. Eu vou, eu vou indicar para ele e vou orientá-lo, fazer com que cada cliente esteja ligado diretamente com a empresa dele e vai manter a fidelidade, porque isso é importante. Porque tem alguns provedores que trabalham com preço. Se é um cliente que trabalha por preço, ele sai a qualquer momento. Agora, quando você entrega valor e ele entende que você entrega valor, é difícil esse provedor, aliás, esse cliente sair do seu provedor, tá? Então a gente vai fazer essa entrega total. Não tem essa de trabalhar conteúdo raso, não, Luciano. A gente vai realmente é fundo mesmo. Vai trabalhar com toda a força, entregar o que a gente sabe de know-how, 20 anos. Nós não começamos agora. Tem 20 anos de mercado, a gente sabe o que realmente as dores, a necessidade do cliente. Então você que está em casa, queira realmente aumentar
seu ticket médio, seu potencial de crescimento, provedor de internet, venha pegar na minha mão e a Arena Telecom com certeza está de porta aberta. Show. Jair, de fato, é um ramo bem específico, né? Mas eu vi a sua ânsia verdadeira nos seus olhos de ajudar, porque você já chegou onde quer, vai chegar muito mais, vai crescer mais ainda. E agora que vai crescer mesmo, porque vai ajudar os outros a crescerem, tá? Eu vou colocar aqui o link, o QR Code aqui na tela. É só você apontar aqui da mentoria do Jair. Você entra em contato com ele pelo WhatsApp, pelas redes sociais, a partir desse link aqui. Ok, Jair? É Muito só apontar o celular e você vai orientar essas pessoas como dar esse passo, porque não são 20 dias, como você falou, são 20 anos de experiência. Você está começando agora, muitas vezes vai bater a cabeça fazendo esses cursos aí. É curso atrás de curso, né? Que não resolve nada. Mas uma mentoria, pegando na sua mão, dentro da empresa, vai resolver. Exatamente, Luciano. E outra coisa que eu quero deixar aqui, então, se você realmente tem essa necessidade, é você correr logo e fazer, porque, na verdade, a cada 90 dias, eu só aceito uma empresa, um provedor de internet. Então, você vai ter que, se você não correr, já tiver alguém na sua frente, você tem que esperar 90, aliás, 180 dias, porque eu só pego uma empresa, um mentorado mesmo. Porque eu quero dar 100%, quero entregar tudo mesmo, entende? Vou levar ele para a empresa, vai, ele se ele quiser levar, ficar até andar nos carros da empresa, ele vai andar junto. Ele vai adquirir experiência, vai falar com os colaboradores, eu tenho uma equipe lá de líderes, né, que a gente faz reuniões. Eu posso deixar ele também entrar nessa reunião fechada também para ele sentir e ele ter experiência de levar também para o provedor de internet dele. Eu vou ensinar também como montar líderes, setorizar. Hoje a minha empresa, a Arena Telecom, Luciana, é toda setorizada. Tem vários setores. Cada setor tem um líder treinado, com métodos, planejamento, metas, objetivos. Nós fazemos planejamento, Luciano, não é só o ano. Quando chega janeiro, nós fazemos um planejamento todo do ano inteiro que vamos fazer. E toda semana a gente faz um novo planejamento da semana. Não é porque a gente fez de janeiro do ano que a gente não faz. A gente faz o planejamento da semana e a entrega na sexta-feira. Então você vai realmente adquirir essa expertise. Acredito eu que vocês não fazem. Tem muitos provedores pequenos aí que não fazem isso. Ó, um barco, quando não tem direção, ele se torna o quê? Ele está à deriva. Então, um líder, vou ensinar isso também. Um líder é preciso ele apontar o horizonte para onde quer chegar. E esse líder tem que acompanhar a equipe junto para chegar naquele objetivo, naquele alvo. E para chegar lá é preciso planejamento. Nós temos que planejar como chegar lá. Temos que saber para onde vamos e temos que saber como chegar lá. Então, tudo isso eu vou entregar. É uma mentoria que eu diria que é junto com a consultoria. Então quer dizer que, assim, o cara que quiser participar, as empresas que quiserem participar, tem que correr, porque só são 4 empresas no ano, não é isso? Exatamente, Luciano. Só quatro empresas. Porque quando eu escolhi realmente, né, transbordar, ajudar as pessoas, ajudar empresário, provedor de internet, eu quero realmente ter uma entrega, né? Tanto ele vai vir visitar a empresa Arena Telecom, como eu quero visitar a empresa dele. Eu quero também estar lá junto na operação. Quero entender o atendimento dele, quero atender, chegar junto do cliente com o técnico, como ele faz aquela instalação, se tem processo dentro da empresa, se tem cultura dentro da empresa. Eu preciso entender todo esse cenário e para isso, realmente só consigo atender 4 empresas por ano. Então já aí você trabalha resolvendo um problema de internet das pessoas, né? Eu já mudei de internet. Pense numa dor de cabeça você chegar às 19 horas na hora da aula e o seu Zoom travar e cair.
que eu encontrei a internet aqui no bairro que está resolvendo. E você resolve isso. Você instala na casa das pessoas. Quem estiver assistindo nesse exato momento o nosso podcast aqui, você vai estar oferecendo o quê? Vai ter um QR Code aqui que eu sei que você trouxe uma promoção boa para o seu público. O que é que você está oferecendo hoje? Olha, Luciano, eu gosto de trabalhar muito com entregando valor aos clientes. Então, com certeza, eu tenho que deixar algo muito bom aqui. Tem um plano que a gente vende muito lá, que é um plano de R$ 107, onde conectamos a casa do cliente todo e vai 2 roteadores. Entregamos também segurança para a família deles. Vai uma câmera de segurança. E muita velocidade. Ah, para ver Netflix, YouTube, várias conexões aí, vários aparelhos pode conectar. E para hoje, com certeza, o cliente que apontar para o QR Code, ele vai levar não só uma câmera, vou disponibilizar 2 câmeras. Olha aí, Duas, duas câmeras. duas câmeras. Quer dizer, você já oferece uma câmera, que é uma coisa que eu nunca vi. Pelo menos aqui em Pernambuco, não. Só que agora você está dando duas. Top. Exatamente, 2 câmeras. Olha, Luciano, e por falar em câmera, o provedor de internet, você sabia que na Paraíba, a Arena Telecom foi o primeiro provedor de internet a trazer câmeras para os clientes? Não tinha isso. Depois que começamos, aí sim, a grande maioria vem a manada, né? Vem copiando, Vem né? copiando. E assim, ajudamos muito, sabe? O pessoal, sou muito grato. Pessoal da zona rural, a gente instala na zona rural muitas câmeras também, questão da segurança na cidade. Então foi muito, muito bom para todo mundo. A gente vende muitas câmeras. E eu sou usuário desse tipo de câmera. Não, meu provedor não me deu esse presente, né? É muito importante porque daqui da fábrica eu consigo ver o quarto da minha filha, do home care, como é que ela tá. E uma câmerazinha ligada na tomada, conectada no Wi-Fi só. Só isso. Eu quero contar só uma história bem rapidinho para você, Luciano. Você falou agora que você vê sua filhinha. Tem uma vez que uma senhorinha me falou uma coisa importante que eu até quase eu fiquei emocionado. Ela me disse: Jair, você sabia que depois que você colocou a câmera lá no terreiro, chama terreiro, que é o sítio, a minha filha que tá lá em São Paulo me vê todos os dias. Você não sabe o quanto eu fiquei feliz. E ela também. Ela procurou até saber quem era o dono do provedor. O dono do provedor. Para agradecer, nós levamos tecnologia para a zona rural. Internet, câmera de segurança. A Arena Telecom foi o primeiro provedor de internet que se preocupou com a zona rural. Não, a operadora não chegava e tudo mais. Só que a Arena Telecom, como eu vim da zona rural, e eu me considero da zona rural, eu adoro o sítio, torcer pelo sítio. E eu tive esse propósito. Dizer, não, tem que levar melhoria para os sítios. E hoje a gente chega no sítio, tem muitas senhorinhas, muitas senhoras que agradecem a gente. Obrigado. Hoje eu consigo falar com minha filha que está em São Paulo. Hoje ela consegue me ver. Olha que gratificante. Não é só entrar na internet. É a gente conectar pessoas. É aproximar os corações dela. É saber que as pessoas estão com a Arena Telecom. Que a gente fez algo por ela, entende? E é por isso, Luciano, para concluir, que a Arena não é só a Arena Telecom que tem que fazer as coisas pelas pessoas, mas eu também preciso fazer. Eu preciso transbordar, levar todo o meu know-how, o meu conhecimento, a minha história para outros provedores também crescer no estado da Paraíba ou no Brasil. O seu diferencial que eu estou vendo aqui, você vai e faz, executa. Imagina se você se preparasse muito para entregar uma lan house perfeita com 10 máquinas, você foi com dois computadores e fez. Dois jogos, dois PS2 e fez. E fez e fez. Aí você me disse uma coisa aqui que eu gravei. Imagina, Luciano, eu não sabia de nada e fui ensinar as pessoas a usar computador e internet, mas eu não sabia de nada. Quem disse que você não sabia? Sempre a gente sabe o bastante para ensinar alguém que está um pouco embaixo. Por isso que você fez sucesso. Porque você ensinou quem não sabia de nada. Você sabia um pouquinho, já ensinou. Agora, se você pensa assim, não, eu vou me preparar, eu vou me formar, vou fazer um MBA em computação, ciência da computação para abrir uma lan house. Tu ia estar aqui? Ia.
O segredo do seu negócio e de qualquer negócio é: aprendeu, transborda. Aprendeu, transborda. E aí você vai crescendo o processo. Até porque junto com o processo vai o quê? A vida. E vida não é dinheiro. Não é vida, é dinheiro. E tempo não é dinheiro, tempo é vida. Se você empurra para frente, sua vida vai junto. Então faz agora. Você vem fazendo, né? Como você vem fazendo. Então faz agora como você vem fazendo. Parabéns pela sua visão, né? Porque foi visão. Lá de trás você não via isso aqui, mas você sempre agiu para estar nesse local agora que você está. Top, parabéns. Luciano, eu sempre fui um cara e sou um cara de ação. Eu não gosto de esperar. Tanto que minha equipe, meus familiares me conhecem. Eu sou um cara de ação, de agir rápido. É tanto que ontem, respondendo umas caixinhas de pergunta no meu Instagram, alguém me perguntou sobre empreendedorismo e eu disse, olha, o primeiro passo que você tem que fazer para empreender é saber se realmente você quer empreender. Se você tem isso em mente. Tem que saber se você realmente quer empreender. Saber que vai enfrentar os desafios. Quer isso mesmo? O segundo passo é você aprender um pouco, conhecer um pouco. Nada de estudar demais, deixar para amanhã, eu tenho que me preparar. Porque sabe o que acontece? Você acaba ficando obeso de tanto conhecimento e você não tem ação, não vale de nada sem ação. Muitos. Eu tenho um amigo que vou começar e não começa nunca. Se enche de obesidade, de conhecimento e não começa nunca. Eu sou de ação. Exatamente, é o segredo. A palavra é execução. Sabe como é o slogan, o subtítulo, a mentalidade do Master Salto? O que é o Master Salto? Movimento de ativação. Master Salto. Ativação de mentalidade e comunicação. Olha só, movimento de ativação. Por que não motivação? Porque motivação, 24 horas, 48 horas já era. E a ativação é feito hoje. Acordei, meu Deus. Não, vamos para passei a madrugada trabalhando. Aí acordei umas 8 horas. Ana fez, vamos para academia. O cara quer morrer. Mas o corpo diz, que academia, rapaz. Aí você faz o quê? A ativação é isso. Aí levanta, toma banho, se arruma, bota o tênis, bora. Esse é o grande diferencial de quem quer vencer e faz alguma coisa. Se esperar motivação, um evento, eu digo isso que eu faço eventos. Já fizemos 7 Master Salto, 12 Master Com e outras palestras, já perdi mais de 40 palestras. As pessoas vão para o evento e saem assim, agora vai. Não, agora, Luciano, você agora ativou, você agora me... Não, eu sou outra pessoa, já mudei a minha mentalidade. Quando sai da porta do evento, chega em casa, primeiro problema, o menino tá assim, ó, olha, faltou o gás. Olha aqui a luz, cortaram a luz. A pessoa, meu Deus. Aí volta para a mesma rotina e só faz isso. Essa parte de procrastinar, se você procrastina na sua vida pessoal, geralmente você vai procrastinar na vida profissional também. Então eu sempre me policiei, sempre tentei fazer realmente aquela decisão, dar continuidade, porque muitas vezes eu até para decidir assim, para eu tomar uma decisão rápida, eu sou muito de ação e tomo decisão muito rápida, mas assim, quando eu tomo uma decisão tem que acontecer e continuar fazendo, porque se eu não continuar, eu vou levar aquele hábito como para minha vida pessoal, para outras coisas, eu continuo, eu sou um cara teimoso também. Eu sou um cara teimoso. Assim, tudo bem que resiliência e teimosia são duas coisas diferentes. Pro lado empresarial, eu não adoto teimosia, eu adoto resiliência. Para o meu lado mais pessoal, para não ter procrastinação, eu tento realmente passar por cima e sou teimoso. Se é para entrar na academia, eu passo um bom tempo. Eu sou um cara muito determinado, fico na academia
Ciclismo. Eu gosto demais do ciclismo. Parei porque eu tive um problema de saúde, mas eu cheguei a ganhar corrida em João Pessoa, no ciclismo, tão focado que eu sou. Quando eu foco numa coisa. Então, assim, eu não adoto procrastinação. Eu odeio essa palavra, sabe? Odeio para minha vida pessoal, particular. Eu sou muito focado. Quando eu quero algo, eu vou para cima mesmo. Eu sou um cara de ação. Então, empreender é isso. Não é só desafio que a gente tem que enfrentar, não. Eu sou um cara também que não vejo muito problema. O que eu enxergo de imediato é a solução. Eu sou um cara de solucionar rápido. Tá entendendo? Não tem essa. Se é para resolver, tem que resolver agora, amanhã, depois. Não, tem que ser rápido. Empreender também faz muito esse lado também do empreendedorismo. Tá? Então vamos para cima, Luciano. Você é o cara. Vamos para cima. Já conversei com muitas pessoas. Esse aqui, nesse podcast, é o sexto episódio, porque eu não convido todo mundo, tá? Não é você, isso aqui não é um podcast que está à venda para o cara, não, eu vou pagar, eu quero fazer um podcast. Não, primeiro, eu sempre observo as pessoas do movimento dentro do Master Salto, seja no grupo de network, seja no grupo da comunidade, eu sempre observo. Eu acompanho as suas redes sociais, você saindo, fazendo a propaganda do seu produto sem vergonha, orgulho daquilo que você vende. Esse é o seu diferencial. E é o olhar. Você não vende se seu olhar não brilhar quando você fala do seu negócio. Você não passa confiança. Então, você está em João Pessoa, eu estou em Recife. Se você estivesse aqui, eu estaria comprando a sua internet. Com certeza. Não porque pelo que você me Agradeço. ofereceu aí, não porque tem 10 câmeras, não é isso. É porque eu estou comprando do Jair que eu estou conversando. Ah, pode acontecer alguma coisa? Pode. Pode, não é garantia de nada. Mas primeiro eu gosto de dar a oportunidade. Não tem aquele negócio, não, mas não é para confiar nas pessoas, não. Primeiro eu confio, às vezes não. Muitas eu levo rasteira valendo, né, rasteira alta, mas assim eu digo, senhor, mas eu dei, né, a oportunidade da pessoa mostrar que poderia ser melhor. Ela mostrou o lado ruim, mas se eu fechar a porta antes, eu não deixo dela mostrar o lado bom. Concorda comigo? Sim, com certeza, Luciano. Eu agradeço pelas palavras e isso reforça muito a minha pessoa em si, né? Às vezes a gente. Eu sou um cara que recebo muitos feedback, né, todos os dias, de liderados, famílias e tudo mais. Mas vindo de você, uma pessoa que a gente se conhece muito pouco, mas assim, pessoalmente estou conhecendo você hoje, já lhe acompanho nas redes sociais, e esse feedback, para mim, eu fico muito lisonjeado. Para mim é importante, sabe? Vindo de um empresário. Então a gente tem algo em comum, né? Que eu acredito muito que o empreendedor ele tem muitas vertentes, muitas coisas que a gente tem em comum, né? Primeiro eu acho que é a força, né? A coragem, a fé. A gente todos os dias levanta com erguido a cabeça. E eu, do fundo do meu coração, muito obrigado demais por ter me convidado e saber que seu podcast é tão importante, que vem pessoas aqui somente, não é pelo preço, pelo valor, então é fenomenal. E eu estou dentro desse seu cenário, do seu ecossistema, para mim é fundamental, é um aprendizado, é uma experiência, estar perto de pessoas que têm um alto grau de importância de intelectual no mundo do empreendedor, pessoas, você conhece pessoas a nível Brasil, grandes empresários como Pablo Nassau, entre outros aí. Então é isso que a gente precisa, são de pessoas que têm o mesmo objetivo, o mesmo rumo, que pensam as mesmas coisas, que querem o mesmo sentido, que querem sentar com pessoas importantes, porque assim, hoje tem muitas adversidades no mundo do empreendedor e pessoas idôneas, assim, como você, como eu, como outros. Então a gente tem que agradecer a Deus, sabia? Pelas oportunidades. Então, muito obrigado, viu, Luciano? Show. E é de coração, viu, cara? Eu acompanho você nas redes sociais, sei quanto você impacta na vida das pessoas. E as pessoas que vêm para aqui, como a loira, que esqueci o nome, Johanna, Ana Paula. Ana Paula, entre outros, falam
veridicamente, que assim, eu percebo muito pelo olho. Então eles falam verdadeiramente e eu vejo quanto é a felicidade que eles estão aqui, cara. É, Top. E cada empresário que vem aqui, e estamos aprendendo, né? Todos estamos aprendendo. e com Eu estou certeza, aqui aprendendo com você. Isso aqui vale muito mais do que um livro. concordo. Demais. É uma Quantos livros você experiência. já leu na sua vida? Quantos Muitos, livros eu já li? A muitos. gente está aqui trocando o quê? Experiências. Desses livros de É, vida. Então é muito mais do ah, que um livro. com certeza, absolutamente. Absoluto. São experiências vividas, troca de experiência. Uma coisa que eu achei muito fundamental no grupo, o que você fez, é, você excluiu o cara lá, mano, que precisava realmente sair. Não, o grupo não é assim. Você deu uma chamada e foi muito bom. Então, Qual isso foi ele? foi um que só pensava em vender. E não é o propósito do grupo, como você Não, disse, né? então, vou falar um pouquinho do grupo agora. O nosso grupo, você tá. Ele é um grupo que hoje tem 840, 848 empresários, aproximadamente. Aí você diz, mas Luciano, não, o grupo está parado lá. Se, estou em vários grupos parecidos. Em que sentido? Você entrar num grupo aqui, eu saí ontem, saí. É um grupo, um empresário que você, no decorrer da linha do WhatsApp, os caras vendendo fazenda, vendendo não sei quantos arroba, só assim. Mas é um grupo de venda o tempo todo. O propósito do grupo é esse. Venda, 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 venda. Então, nesse grupo de venda, 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 o WhatsApp fica cheio de imagens, cheio de coisas. Se você não tem uma conversa, ninguém está ali para saber como é o outro. Ninguém está ali. E quando eu abri esse grupo, muita gente criticou, tipo, mas isso aí não está aberto, está fechado, não abre. Aí eu fico pensando, quem é que está reclamando? Geralmente é uma categoria que eu não vou citar aqui, para não ficar feio para eles, mas eles sabem quem são. Eles querem vender o tempo todo. Inclusive, vão no evento, eu dou o palco, o cara sobe no palco, o cara vai querer vender. Só tá aquilo, ó, venda, venda, obsessão por venda. Até fiz um corte falando disso. E as pessoas não querem o seu produto. Ninguém quer o seu produto. As pessoas querem comprar você. Então, se eu abro o grupo, já era spam. Vai aparecer tudo para vender ali. Dia de terça-feira eu abro 24 horas o grupo para você se apresentar. Me apresentei como uma pessoa, mas já me apresentei terça, mas não importa, se apresente de novo. Uma vez por semana você vai lá, 24 horas fica. Durante a semana eu pego um empresário e digo, olha, hoje é seu dia de apresentação. Tem uma lista e ele se apresenta e eu fixo. Então nem Entendi. lota o celular de ninguém, do grupo de ninguém, e a pessoa fica 24 horas aparecendo. Mas Luciano, ninguém entrou em contato comigo ali. Você que pensa. Porque já chegou gente para mim, Luciano, fulano postou e tá fixado lá, eu quero conectar com ele. Eu disse, se apresenta no grupo. Não, eu não quero, a pessoa não quer aparecer. Então vai direto nele, no privado. Já aconteceu isso. Então eu fixo seu post. Por exemplo, amanhã, se o Jair quiser se apresentar, você não vai me apresentar, eu fixo o post dele. Ele fica 24 horas sendo visto. Entendi. Porque senão todo mundo se apresenta, ninguém vê, ninguém enrola, ou então acontece o que aconteceu hoje, que eu excluí dois. Foram dois posts de uma coisa que era vendendo alguma coisa. Era algum bingo, algum benefício, era alguma coisa que não tinha nada a ver com o que a pessoa faz. E detalhe, duas pessoas colocaram o mesmo post. Sabe como se fosse uma promoção? Isso aí. Clica aqui no link. Não sei se você viu. Pode ser que esteja aparecido no seu e eu Isso excluí aí, já. isso aí eu não vi, não. Pronto. Duas pessoas. E duas pessoas diferentes. É como se fosse uma promoção. Oxi, Sabe aquele negócio que o cara quer. Ele quer se promover. compartilhar o Kuai, né? Kawaii. Não tem um Kawaii? O Hum, cara vai lá, Kawaii. aquele link. Era uma coisa Isso. dessa. Para você se visualizar. Eu excluí os posts, né? Não excluí a pessoa, excluí os posts só de observação. Mas é para você chegar lá e só, olha, eu sou o Jair, eu ajudo pessoas a se conectarem. Aí pode botar uma história. Eu fiz isso, assim, venda você. Eu vou ficar batendo na tecla. Esqueça o que
que você vende. Foque no Entendi. Jair, entendeu? Entendi. Vou ficar batendo nessa tecla. Então, porque senão, se fosse um grupo assim aberto, rapaz, saía 10, 20 pessoas por dia e não sai, Ah, entendeu? Porque as pessoas entendi. querem tranquilidade de estar dentro do grupo, conectando com as pessoas que estão dentro do grupo, se expondo na hora certa e não lotando o seu grupo. Entendi. Então sai um, dois, aí entra quatro, cinco. Sempre eu estou no positivo. Se quando alguém começa a postar muito, sai dois, três, quatro, cinco, Ah, entendeu? Porque as entendi. pessoas não, o empresário mesmo, ele não quer celular lotado, ele está cheio de coisa, É coisa demais. Tira por mim, entendeu? Está bicho. cheio de coisa, então você tem que otimizar o seu tempo. Aí eu criei um ranking, tem um ranking lá de quem mais engaja, né? Quem mais olha os stories, quem curte e tal. Aí tem um ranking pra gente sempre premiar, né? Dar um bônus, alguma coisa aí, mensalmente. Mas essa é a intenção do grupo. Mas, nesse processo, você andando com a gente, você vai aprender a fazer tudo isso. Criar o seu grupo, trazer os empresários para o seu grupo, chamar os empresários para o seu podcast. Tem uma caminhada Entendi. que vai acontecer e que assim, Luciano, vou entrar nessa, isso tá errado. Aí eu faço, já e se der certo? Por que e se der errado? E se der certo? E aí vem outro ponto. Como é que poderia dar errado? Se você começar nessa empolgação, vou abrir Arena Cast, amanhã você esquecer, não colocar em prática, não dar o próximo passo, desistir. Então, o seu podcast já deu errado. Mas se essa sua ideia virar ação, logo que você sair daqui, eu tenho certeza, não tem como dar errado. Agora tem que ser fazer o que gosta, com amor, conversar com as Ah, pessoas, ajudar as pessoas, entendeu? As pessoas querem ser ouvidas. A gente quer ser reconhecido. Pirâmide de Maslow. Você quer o quê no topo? Reconhecimento. Entendeu? É isso. pronto. Você me recomenda. Eu com certeza vou fazer o podcast, né? Isso aí não tenho dúvida. Isso aqui eu peguei, Deus quiser. tu falou de. Ele falou do Pablo, aí eu trago aqui com orgulho, até meti o dedo aqui escrito. Aqui, a. Qual é o nome disso? Crachá. Aí eu trago aqui o meu crachá do conselheiro. A decisão mais difícil de tomar, a mais importante de 2025 e a mais cara. Porque para entrar como conselheiro foi R$ 300 mil. 300 mil é 300 mil, né? Mas o preço ficou muito abaixo do valor adquirido por você hoje. Quanto você cresceu? Mas, justamente, quantas pessoas estão dispostas a pagar o preço para remir o tempo? Porque eu fiz a conta simples. A semente que você tem que plantar tem que ser proporcional ao sonho que você quer alcançar. Como é que eu posso dizer, não, mas eu não tenho condições de chegar, eu quero montar uma fábrica de conteúdo, eu preciso de uma semente e tal. Tenho duas opções, ou eu junto para investir, ou eu me endivido para investir. Ou eu já tenho, mas se você não tem a condição, o que é que você faz? Você junta ou você se endivida? Vou perguntar a você, essa casca de banana. Ah, Você junta ou se endivida para alcançar um projeto, um sonho? vai depender muito do momento, né? Se for necessário para me endividar, eu me endivido, com certeza. Porque quando eu quero uma coisa, eu vou para cima. É ação. Já aí é ação. Eu não meço, sei lá na frente o que vai acontecer. Eu uso três palavras muito fortes: é força, coragem e fé. E vou para cima. Não tem essa. Eu gosto de fazer nos eventos assim, eu perguntar, levanta a mão para vocês. Tem que ser rápido. Tempo é, a Um maioria diz, dinheiro. dinheiro. Aí eu faço, não, tempo é vida. E eu provo. Eu gosto de fazer uma brincadeira que é assim, ó, simples. Se você tem uma viagem para fazer, sua filha, não sei se você tem filho, tem Tem filha? duas filhas e um menino. Pronto. Papai, quero ir para Disney. Aí essa viagem, o que dinheiro que você tem na conta, você vai ter que juntar e a viagem vai acontecer em dezembro. Aí chega alguém para você, olha, Jair,
Se você fizer a viagem amanhã, segunda-feira, a gente compra as passagens, compra tudo, você vai com sua família para lá. Só que o pacote para dezembro tá dando 10 mil. O pacote para amanhã tá dando 15 mil. Aí você vai dizer, não, não vou gastar mais 5 não. Eu vou juntar para pagar 10. Você pagaria os 15 para ir amanhã ou esperaria juntar os 10 para ir em dezembro? Luciano, o importante é ir. E se tem que esperar para final do ano, eu economizaria com certeza esses 5, esperaria para lá. Eu sou muito disso, eu sou de ação, de fazer. Mas na verdade eu só estou apenas adiando um pouco o meu lado pessoal. Não que. Ah, então você está dizendo, ah, pro lado empresarial você é ação, você é força. Mas, mas deixa eu ir. Mas o pior é que eu faço isso mesmo. Eu vou Eu deixar, sei que tu vai cortar, não. vou cortar não, vai ficar top. Não vou cortar porque essa resposta faz parte do que eu prego e que muita gente talvez não concorde, mas é meu lifestyle. É o que eu acredito. Continue. Então eu faria isso, com certeza. Eu esperaria até o final do ano para levar. Eu não estou negando. Não estou dizendo que não iria levar. Então a oportunidade só adiava um pouquinho. E economizaria esses 5 mil reais. Levaria minha família no final do ano. Eu vou dar vou fazer agora o papel de Deus. Só eu sei do futuro do Jair. Só eu sei do futuro do Jair. E se o Jair soubesse antecipadamente, tivesse a garantia de que ia acontecer isso, você ia pensar diferente. Por quê? Tempo é vida, certo? Tempo não é dinheiro. Então, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro, 6 meses. 6 meses, vamos dizer 5 meses. R$ 1.000 por mês é o que você está economizando para trazer essa experiência para hoje. Experiência não tem preço. Vou quebrar você. Esses 5 meses até lá, que são 5 meses, 6 meses de vida, no meio do caminho você não sabe se em julho você está aqui, se em agosto você está aqui, se em setembro a sua esposa está aqui, você não sabe se um dos seus filhos vai estar aqui em outubro, nem em novembro, nem em dezembro. Então você fez um planejamento puramente racional, empresarial, estatístico. Mas nada é real, porque o futuro não existe. Só existe agora. Exatamente. Então, se você posterga uma coisa que você não tem controle nenhum para economizar 5 mil e amanhã você não está aqui, ou sua esposa não está aqui, e aí voltasse para você a decisão, olha, daqui os próximos 5 meses, olha tudo que pode acontecer, ou que vai acontecer. E agora, qual é a sua decisão? Você vai economizar ou vai pagar 15? Você ia pagar os 15. Sem sombra de dúvida. Por quê? Se você está pegando 5 mil, que é o que está pagando a mais, e 5 mil você está sendo praticamente Deus. Por quê? Você está pegando um evento futuro, está trazendo para hoje. Você acelerou o tempo, trouxe para hoje, por 5 mil. Porque não existe garantia nenhuma que vai chegar até dezembro. Isso. Só que na nossa mente, a gente tem uma mentira que a gente vai chegar lá. A gente não sabe se vai sair por aquela porta. Você falou com quem antes de sair de casa hoje? Minha esposa. Mais quem? Alguém ficou faltando? Ah, ficou faltando muita gente para falar antes. Na família. Minha mãe, meus filhos. Filho, faltou os filhos falar? Faltou. Porque você tinha garantia na sua mente que vem para cá e vai voltar. Mas se você tivesse a consciência de que a gente não tem garantia nenhuma do próximo segundo, você não sairia de casa sem falar com todos,
abraçar os seus filhos, dar um beijo nos seus filhos, na sua esposa, acreditando que vai voltar, com a fé A que vai fé. voltar. Mas você não sabe. Muita gente sai de casa correndo. Olha, tá, depois a gente se fala. Que depois? Você não sabe se existe o depois. A minha filha de 9 anos, ela vai para a escola, ela tem que me acordar. Posso estar dormindo o que for, cansado o que for. Pai, vou para a escola. Tá, filha, dou um beijo, um abraço. Porque eu nem sei. Parece uma conversa meio para baixo, né? Mas é a realidade. Eu nem sei se ela vai voltar e vai me encontrar. Nem sei se ela vai voltar. Isso é a realidade, é a vida. Só que a gente empurra com a barriga, como se fosse assim. É o garantismo. Ninguém tem essa garantia. Então, se eu tiver que pagar caro para trazer qualquer experiência de amanhã para hoje, eu pago, porque eu não sei se vou chegar amanhã. É verdade. Entendeu? Não é para deixar você para baixo, né? É só para trazer Mas é, essa nova consciência de que a gente sempre acha que está tudo certo. É como se fosse um contrato com Deus. Sair de João Pessoa, tá fechado, Senhor, vou voltar. Não vai acontecer nada no trânsito, não vai acontecer nada com eles lá. Você pode receber uma notícia aqui, ó. Estou internado. Muita coisa pode acontecer. A gente não tem o controle de tudo. isso é verdade. E quando a gente vai muito pela fé, né? Onde é a fé, há a esperança. E toda vez quando eu saio de casa, eu falo com Deus, né? Isso é muito importante, agradeço quando eu chego. E essa analogia que você trouxe aí, eu acho que não é, eu não fiquei para baixo, mas assim, a gente tem que refletir. Refletir. Realmente bate no subconsciente da gente. E, e sou sincero, se for para fazer isso hoje eu já faço. Eu acho que eu preciso só de um Já estalo faz. mesmo, com certeza, se tiver de trazer. Hoje eu não pagaria só 15, pagaria 20, pagaria 30. Porque realmente uma palavra ajuda uma outra pessoa. Foi o que eu falei anteriormente, né? Exatamente. É a mesma coisa da idade, pô. Você tem uma idade hoje. Aí você, não, eu não pagaria. É o seguinte, olha, a casa custa 200 mil. Agora, se você comprar hoje, ela vai custar 300. Você pagaria 100 mil? Não, vou esperar aí. Não, mas é daqui a 5 anos. Tu esperaria? Não, eu vou esperar 5 anos. Beleza. Agora, se eu disser pra tu, tu tem 40 anos, você vai pagar 100 mil e vai acordar com 35. Tu pagaria ou não? Claro que o cara pagaria. É, Jair, é muito bom conversar com você. Eu quero que você traga aí uma mensagem para os empresários para finalizar com chave de ouro esse nosso Mastercast de hoje. Luciano, eu agradeço demais pela oportunidade de estar aqui. Agradeço a Deus mais uma vez. Estar no podcast, conhecer você pessoalmente, muito gratificante. Voltar para João Pessoa, muito feliz. Voltar para minha Paraíba novamente. E para os empresários, que eu posso dizer, empreendedores, transborde. Então, você que tem conhecimento, transborde, ajude pessoas. Não diria só rentabilizar, mas de uma forma que não só doar dinheiro, mas você se doar com a palavra. Então, tem muitos empreendedores começando agora e que precisam, às vezes, até de uma palavrinha, palavra amiga. Tente conectar com pessoas, com outros empresários também. Então, isso é muito importante para o crescimento empresarial. Quando as empresas e os empresários crescem, todos crescem juntos, é uma sinergia. Então, a gente, quando ajuda outras pessoas, a gente cresce junto. Então, e você que está esperando crescer como empresário? Você que está precisando, talvez, de uma ajuda, de uma palavra, de uma conexão, de um network, de um conhecimento, do know-how, fale comigo. Meu nome é Jair Arcanjo, tenho 30 anos de empreendedorismo. Então, tenho muita coisa para entregar para você, ajudar você no que estiver precisando. Estou nas redes sociais, no Instagram, meu arroba é jair.grupoarena. Me segue lá. Todos os dias eu posto alguma coisa, algum insight para vocês. E quero finalizar, né? E quero agradecer a você Eu por que estar aqui, agradeço aí pelo sua convite. presença. Muito obrigado, viu? E eu quero convidar você, vai ter Arena Cast, daqui uns dias, você participar do podcast, tá bom? Vamos lá Lá na em João Arena Pessoa. Cash.
e João Pessoa. com certeza.